do IAB. Tá? Queria agradecer à comissão organizadora que tem formada pela FAUSP, Escola da Cidade, Mackenzie, Uninove, IAB, CAU São Paulo, espero ter citado todos, e todos os nossos apoiadores, que são muitos. Agradecer à Bienal por ceder esse espaço, na presença aqui do professor Renato Anelli, parceiro também desse evento, e dizer que essa mesa, a mesa tem um caráter especial, porque a gente, eu não sei se vocês repararam, a gente alterou o título da mesa. É muito interessante a gente entender que o fórum recebeu pouquíssimos trabalhos no eixo 1, tá, na seção temática 1. Isso talvez denote alguma questão aí. Será que nós não estamos discutindo as questões das áreas verdes, as questões ambientais de forma mais articulada às questões urbanas? Então, é para a gente dar uma pensada. Então, a gente teve que reequacionar a mesa, e o título da mesa ficou Patrimônio Ambiental, Mudanças Climáticas e Políticas Públicas, juntando outros trabalhos que estavam sendo apresentados em outras sessões temáticas. Então, é uma explicação aqui até para os colegas. Por que será que eu mudei de sessão temática, né? Eu acho que estou vendo alguns aqui. Mas é porque, de fato, a gente fez uma análise dos trabalhos selecionados e a gente resolveu fazer essa mistura, né? essa mesa introdutória, para passar por 3 temas: o patrimônio ambiental, a mudança climática e as políticas públicas / governança. O fórum está estruturado em 6 mesas temáticas. A partir das 4 horas já temos a segunda mesa, são 2 mesas por dia. E quinta-feira a gente termina com a mesa da governança. Então, eu propus aqui um debate integrando as relações entre preservação, adaptação e governança, tá, no contexto dos desafios climáticos contemporâneos. Então, esses trabalhos que nós selecionamos, eles vão trabalhar em diferentes escalas, enfoques da conservação de bairros históricos, aplicações de soluções baseadas na natureza e análise das desigualdades ambientais. E, por fim, as políticas públicas, com a questão tanto do plano diretor, do plano de áreas verdes de São Paulo, quanto o papel do consórcio intermunicipal do ABC. Então, eu queria chamar à mesa a primeira apresentação: preservação do patrimônio urbanístico ambiental em São Paulo. Qual é o futuro do Jardim América? É a Ingrid de Souza Lima e Silva Caixeta e o Eduardo Alberto Cusque Nobre. Edu Nobre, nosso parceiro. Pode sentar? Se quiser vir também, Edu. A gente vai passar ali, tá? Tá bom. Eu vou me acompanhando aqui. Léo, você quer passar os slides para a gente, por favor? Eu posso passar. Você pode passar? Posso. Eu queria que você já colocasse o primeiro trabalho. Não está ainda, não. Se a gente pudesse já compor a mesa, com todos os apresentadores, mas é que eles não vão ver. Se eu apresentar os... Não vai assistir, né? Verdade. Melhor deixar. Tá bom. Vamos deixar assim. Tá bom. Ela vai passando? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Ingrid Caixeta, eu sou mestranda da FAUSP, eu sou orientada pelo professor Eduardo Nobre. Esse trabalho
foi intitulado Preservação do Patrimônio Urbanístico e Ambiental em São Paulo, qual o futuro do Jardim América? Pode passar. Obrigada. Bom, na sua gênese, a cidade jardim ela surge como um modelo urbanístico criado por Ebenezer Howard para solucionar os problemas ambientais e econômicos, sociais dos grandes centros urbanos, principalmente da cidade de Londres. Então, seria a união dos melhores aspectos do campo, como ar e água limpos, e os melhores aspectos da cidade, como oportunidades econômicas e sociais. E aspectos, principalmente de desenho e morfologia urbana, desse modelo foram incorporados a novos bairros de São Paulo através da Companhia City. E nesses bairros aconteceu uma manutenção de monofuncionalidade e uma baixa densidade com incentivo do poder público. E, atualmente, as propostas de revisão do tombamento e as discussões das consequências para o patrimônio urbanístico e ambiental faz com que seja necessário repensar esses espaços e o seu uso no cotidiano. Queria comentar um pouco sobre a metodologia. Esse artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica realizada com bolsa da CNPq e o meu trabalho final de graduação em Arquitetura e Urbanismo na FAO, orientado também pelo professor Eduardo Nobre. E a metodologia consistiu em revisão bibliográfica, visita de campo ao Jardim América, um estudo propositivo de um possível adensamento populacional para o bairro e elaboração de mapas com uso de dados públicos como da plataforma GeoSampa. O Jardim América, como o primeiro bairro jardim de São Paulo, teve seu projeto de loteamento feito pelos arquitetos britânicos Parker e Unwin, que vieram trabalhar na Companhia City depois de terem trabalhado com Ebenezer Howard na Inglaterra. E desde a sua implantação foi fundamental a cooperação entre a Companhia City e o poder público para melhorias no local, para a instalação de infraestrutura. E desde o início a variabilidade de usos foi comprometida pelo objetivo de maximizar os lucros na venda de lotes e também de atender à expectativa de exclusividade dos compradores do bairro. E segundo dados do IBGE de 2022, mais de 28% dos domicílios estão desocupados no Jardim América, que é mais que o dobro do que a média da cidade de São Paulo. O controle edilício e de usos no Jardim América vem desde os contratos de compra e venda da Companhia City, e desde 1930, a pesquisadora Sarah Feldman ela escreve sobre como se pode perceber ações do poder público para defender os parâmetros City e os interesses dos moradores. E isso vai seguindo até os anos 80. Em 86, tem o tombamento do patrimônio paisagístico ambiental do Jardim América, Europa, Paulista e Paulistano, pelo CONDEFAT, e em 91, ex officio, pelo COMPRESP. E é um tombamento que abrange linhas demarcatórias dos lotes, traçado viário e a vegetação arbórea. Em 2023, o CONDEFAT estava realizando uma consulta pública sobre revisões das diretrizes do tombamento dos bairros de jardim, que recebeu uma resposta bastante negativa de moradores, de associações, e essas mudanças permitiriam uma revisão dos usos permitidos nos terrenos e de desmembramento e remembramento dos lotes, e também retiraria o veto ao uso multifamiliar, que na prática poderia liberar o uso de condomínios horizontais. E a liberação de condomínios horizontais com a possibilidade de garagens subterrâneas seria um fator que ajudaria a comprometer a permeabilidade do solo e da área verde livre do Jardim América. Porque, por exemplo, pegando um lote típico com mais ou menos 1.000 metros quadrados, quando a gente vê a cobertura vegetal, num lote teria mais ou menos 75%, mas quando a gente rebate a projeção da edificação, a área livre permeável desse lote cai para 49%, que já está abaixo dos parâmetros definidos, que seria de mais ou menos 66%, ou 2/3 do lote. E como consequência direta da arborização, as temperaturas médias na região dos jardins são mais baixas do que outras regiões de São Paulo que têm a mesma altitude, como já foi apontado por Vilaça, e também quem estava na aula do professor
Carlos Nobre ontem no IAB, ele também falou sobre isso. E, enfim, mas o cuidado paisagístico e ambiental ele pode ser aliado a novas teorias urbanísticas, como o New Urbanism e o Smart Growth, que tem a ideia de promover bairros que seriam mais adensados, próximo a eixo de transporte, que teriam um uso mais variado de ocupação. Então, considerando esses fatores, seria adequado pensar em modos de adensamento que não descaracterizassem a historicidade do bairro. Existem alguns exemplos internacionais, na Inglaterra, Estados Unidos, Itália, mas eu quis trazer o exemplo descrito pela Nivernais Moudon, no bairro de Alamo Square, em São Francisco, em que casas vitorianas antigas foram remodeladas e subdivididas em apartamentos, para que pudessem ser ocupadas por diferentes tipos de unidades familiares. E no âmbito do meu TFG, eu fiz uma simulação de um adensamento. A densidade habitacional do Jardim América hoje em dia está em 8,2 habitantes por hectare. E eu pensei numa densidade considerando a ocupação de apenas 33% do lote, gabarito máximo de 10 metros, ou seja, 3 pavimentos, e considerando proximidade aos transportes. Então, os lotes que estivessem mais próximos a eixos de transporte seriam divididos em unidades habitacionais de 50 metros quadrados, que é o padrão para habitação de interesse social, e os que estivessem um pouco mais distantes seriam divididos em 75, que é a metragem padrão para habitação do mercado popular. Em ambos os casos, considerando um núcleo familiar de 3 habitantes, a densidade ela pula para 292,5 habitantes por hectare, que é uma mudança muito grande para esse bairro, mas que está mais característico com a densidade habitacional de bairros vizinhos, como Cerqueira César, e manteria tanto o padrão de gabarito quanto as áreas verdes, livres e permeáveis dos lotes. Bom, como conclusão, pode perceber que a autossuficiência e a consciência ambiental, que eram características do modelo de Ebenezer Howard, foram perdidas nos bairros Jardim de São Paulo, como Jardim América. E se, por um lado, as restrições de gabarito e o tombamento frearam a verticalização do bairro, que não aconteceu em Cerqueira César, também tornaram uma região que é muito central e muito bem provida de infraestrutura bastante esvaziada. E, dessa forma, é imprescindível buscar propostas de ocupação para os jardins que permitam aumentar a densidade habitacional, sem pôr em risco o patrimônio urbanístico e ambiental. Então, esse artigo buscou apresentar uma simulação de adensamento do bairro, respeitando a morfologia urbana e os espaços livres e permeáveis do Jardim América. E é isso aí. Obrigada. Muito bom. Cumpriu o tempo, não precisei nem controlar. Ai. Vamos passar para a próxima apresentação. E a gente faz o debate depois. Eu vou chamar todos, tá? Vou chamar todos. Esse formato dele está muito extenso, porque a gente tem à noite várias apresentações. Eu queria chamar, então, o pessoal da experiência de comunicação do Mário Costa, da Rocha, Natália da Mata Mazoneiro, e Marcos Paulo Ladeira. Passa aqui, né? Deixa eu ficar aqui na frente. Vocês têm 10 minutos. Eles colocam lá? Léo. Tem vídeo, tá? Vamos. Eu vou passando aqui, né? Boa tarde. Meu nome é Natália da Mata. Eu sou orientanda de doutorado do professor Renato Anelli e trabalho na Prefeitura de Franco da Rocha.
E hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz em parceria com o diretor de obras, o engenheiro Marcos Paulo Ladeia, que são as experiências de contenção em bambu para encostas no município de Franco da Rocha, onde a gente atua. Bom, a Franco da Rocha, assim como muitas cidades brasileiras, tem uma ocupação de áreas ambientalmente frágeis, como margens de curso d'água e encostas íngremes. E o município de Franco, né, se comparado com São Paulo, a gente consegue ver aqui nas franjas da região metropolitana de São Paulo, que existe um relevo muito acidentado, até em comparação com a capital, né? O que nos leva a entender a necessidade de adaptação aos desafios frente aos eventos de extremos climáticos colocados pelas mudanças dos eventos climáticos que a gente tem encarado. Frente a isso, em 2023, o município estabeleceu um convênio para a criação do Plano Local de Resiliência da cidade, como parte de uma iniciativa das Nações Unidas chamada Construindo Cidades Resilientes 2030. E, nesse contexto da elaboração do plano de resiliência, houve, então, a iniciativa de realizar os primeiros muros de contenção de bambu no município. Então, nosso objetivo aqui é divulgar essas experiências que nós realizamos com essa aplicação do bambu como material alternativo para contenções de encosta em substituição ao cimento. E por que a substituição ao cimento é tão importante? O cimento é o mais abundante na composição do concreto, e o concreto, por sua vez, é o material mais utilizado na execução de estruturas de contenção. Só que o cimento tem um grande impacto ambiental na sua produção. É o segundo material de maior emissão de gases estufa no setor produtivo de processos industriais, e como vocês veem aqui no gráfico, existe uma tendência no aumento dessas emissões desde a década de 90. Então, isso colocado, fica evidente também a necessidade de buscar materiais alternativos ao uso do cimento para essas contenções, a fim de contribuir para a resiliência de áreas urbanas nesse contexto de mudanças climáticas. As soluções baseadas na natureza, elas se destacam desde a colocação do marco de Sendai para a redução de riscos de desastres como uma estratégia promissora, e no teor, né, pensando na estabilização de taludes, a vegetação acaba sendo um enfoque para esses usos. Dentro disso, a gente tem a escolha do bambu como uma escolha interessante por vários critérios. Primeiramente, por ser de fonte renovável, ser um material de fácil e rápido crescimento, então, em 3 anos, o material já está, a planta já está madura o suficiente para esse uso. É comum em zonas tropicais, em Franco mesmo, é bastante abundante. Essa aqui, que eu acho que é a mais interessante de todas, ele é um sequestrador de carbono, então, enquanto o cimento ele emite carbono na sua produção, o bambu ele sequestra esse material. Esse componente. Então, é biodegradável, dependendo do tratamento que for feito, tem uma resistência à tração comparada ao aço leve, e as suas raízes elas permanecem intactas depois que a haste é retirada, de forma que aquela raiz pode dar origem a novos materiais conforme for sendo feito o manejo. Então, nós estudamos alguns estudos de caso na Ásia, especialmente no Nepal. E por que escolhemos isso, né? Porque na Ásia eles têm um regime de chuvas que são as monções, que a gente pode até traçar um paralelo aqui com a gente na região metropolitana, um intenso período de chuvas que coloca a estabilidade à prova. Então, em caráter experimental, nós retiramos algumas hastes de bambu de touceiras em áreas de propriedade municipal, e, paralelamente a isso, já iniciamos o trâmite de projeto do manejo do bambu, junto à Diretoria de Meio Ambiente e à Diretoria de Obras. Então, vou mostrar para vocês 3 ações que nós realizamos ao longo desses 2 anos, desde o do começo da elaboração do Plano de Resiliência. Primeiro, nós fizemos uma contenção na rua Oscar Wilde, na Vila Lanfranc. A escolha foi pela facilidade de execução e monitoramento, pela proximidade com uma obra que já estava acontecendo da Diretoria de Obras. Ao longo dos meses após a execução, ela foi sendo acompanhada, e em 2025, no comecinho desse ano, nós vimos que ela estava tomada por vegetação, mas ela mantinha a sua integridade e o solo estava estável e seguro. Então,
as próprias fibras, né, apesar dele ter sido tomado pela vegetação, as próprias fibras seguraram o talude, o que nos deu segurança para continuar com outras experiências. Vinculado a uma contenção tradicional de concreto que nós fizemos na Viela Arco Verde, na Estância Lago Azul, fizemos também uma outra estrutura complementar de bambu, que é essa que vocês estão vendo no slide. E, por último, a Praça Pinhal, que é essa nossa obra maior, é um talude de uma área municipal até então sem uso, na Vila Ramos, um dos bairros de Franco da Rocha, e era um ponto de descarte irregular de lixo, mas que os munícipes tinham muito interesse de fazer uma área verde que eles pudessem utilizar, e tinha espécies arbóreas, espécies arbóreas que indicavam realmente essa vocação da área para um espaço de lazer. Então, nós mantivemos essas vegetações com pouquíssimas supressões, no final do ano passado, nós tivemos um decreto de contenção de gastos que limitou o uso do cimento, o que possibilitou que a gente explorasse novos materiais. E com a mudança de gestão e o apoio, a gestão atual apoia muito iniciativas assim, de sustentabilidade, a gente teve, então, a possibilidade de criar algo diferente e novo, que é a nossa Praça Pinhal. Então, agora eu gostaria de mostrar um vídeo do Marcos, que escreveu o trabalho comigo e acompanhou a obra comigo, para vocês verem um pouco mais sobre a Praça Pinhal, tá? Olá pessoal, sou o Marcos, engenheiro civil, diretor de obras do município de Franco da Rocha. E hoje eu vou falar um pouco sobre a obra de contenção aqui da Rua Pinhal, utilizando bambus. A ideia de utilizar o bambu em contenções, a limpeza e reestruturação da cidade, do município, a gente acabou enxergando esse problema sério que o município tem referente a deslizamento. E partindo desse princípio que iniciamos o trabalho de fazer contenções utilizando bambu. Nosso município tem uma facilidade para encontrarmos o bambu. Isso, na verdade, já é a terceira contenção de bambu na cidade. Como a Natália já mostrou aí na apresentação a todos, já fizemos 2 contenções aqui no município, essa aqui é a terceira e a maior. E aí, falando um pouco mais sobre o método executivo que utilizamos aqui, fizemos vários platôs, então fizemos a limpeza utilizando uma retroescavadeira, e aí fomos fazendo platôs, e desde o primeiro platô nós fomos travando os bambus na vertical, e atrás deles colocamos na horizontal e sempre travando com um arame. Nesse caso aqui nós utilizamos o arame recozido, porém o ideal seria utilizar o arame galvanizado para evitar exatamente esse problema de oxidação. E referente ao aterro do solo, a cada 50 centímetros era lançado o solo e compactado com o famoso sapinho, que é o compactador de solo. E chegando na altura correta, ideal, no topo aqui do último bambu, nós plantamos grama. Bom, e para facilitar o acesso aqui da praça, nós construímos essa escada, e os espelhos foram utilizados bambus, e a pisada foi concretada exatamente para evitar acidentes. Então, se deixasse apenas na terra ou na grama, é perigoso o pedestre passar e escorregar, e também isso facilita a própria manutenção da escada. E o corrimão também utilizamos bambu, e dentro do bambu, que está apoiando aqui o corrimão, a gente colocou concreto para evitar que acumulasse água e viesse a apodrecer o mesmo. E aí o guarda-corpo também utilizamos o bambu, no mesmo método da escada. Então nós colocamos concreto aqui também para evitar de acumular água. E a grama em toda a praça foi colocada exatamente para evitar a erosão. E a grama, depois que enraiza no solo, ela ajuda o travamento do solo, Então ela vai trabalhar em conjunto com o bambu.
Uma curiosidade da contenção de bambu é que nós travamos todos os platôs. Então, todos esses pilares de bambu, eles estão travados no platô superior. Então, é como se fosse Depois a gente disponibiliza aí esse completo para vocês, mas só para encerrar, aqui mais algumas imagens da obra. E o resultado estético obtido teve muita boa receptividade dos munícipes e também dos gestores, não só pela utilização imediata, né, do local, também que antes era degradado, mas também pelo custo reduzido da obra por conta do uso do bambu e não da prevalência do concreto. Então, acho que fica bastante nítido para nós a relevância de uma obra como essa frente à emergência climática e também à demanda do município de Franco da Rocha. E para próximas obras, recomenda-se a finalização do projeto do plano de manejo de bambu, conjuntamente com os órgãos ambientais de sustentabilidade, da aplicação do material, bem como o plano de manutenção e de poda dos locais em que houver essa contenção. Obrigada, e eu agradeço também ao pessoal da secretaria que está aqui presente, especialmente na figura da secretária de Obras e Serviços, a Renata Marcela. Obrigada, gente, pelo apoio. Bom, eu queria agradecer a Natália pela apresentação. A terceira apresentação seria Risco ao Calor na cidade de São Paulo, mas parece que a Luísa ou a Denise não tem ninguém representando, né, o trabalho. Ah, tá. Então, nós vamos passar já imediatamente para a vulnerabilidade social e territórios de favelas na região metropolitana de São Paulo, desafios para a promoção de moradia digna e justiça climática, de Guilherme Davi dos Santos Viana, da FAUSP, né? Isso, bom dia. Sou doutorando da FAUSP, meu orientador é Cris Leme. Começando aqui, eu comecei a estudar urbanização de favela no doutorado, e aí esse trabalho foi em decorrência do estudo que eu estava fazendo. Aí a magnitude do problema na região metropolitana, então a gente tem 22 milhões de habitantes na região metropolitana, sendo que cerca de 2,9 em 22 moravam em favela e em 25 pela FAPESP, 3,28 milhões. E aí isso, só para mais para frente a gente vai ver como isso está crescendo. Em decorrência também dos desinvestimentos em políticas públicas de habitação de interesse social, né? E aí o objetivo da pesquisa é analisar essa vulnerabilidade nessas áreas, dentro do território de favela na região metropolitana, investigar os fenômenos que são articulados, que aí que a gente vai poder ver os desafios para promover moradia digna e justiça climática, e propor diretrizes políticas para integrar essas políticas públicas. A metodologia foi uma abordagem qualitativa de pesquisa bibliográfica e análise documental, junto com os dados do censo de 22, FAPESP, e o SEAD, que é o que faz o IPVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social do Paulista. Na questão conceitual, a gente tem o Robert Castell com a desfiliação social, quando você não tem mais a ausência do trabalho e o isolamento social das famílias, da pessoa. A vulnerabilidade social do Kovarik, que ele coloca entre vulnerabilidade social socioeconômica e a vulnerabilidade civil. Então, quando a gente pega esses dois conceitos e usa junto com o índice, a gente consegue mapear dentro das favelas, independente da fase que estiver ocorrendo a urbanização ou a regularização fundiária, se aquelas famílias ainda estão com vulnerabilidade ou não. Coisa que hoje não acontece. Então, depois que você entrega a regularização fundiária hoje em dia, as famílias estão por conta própria, não tem um monitoramento ainda do Estado, vendo se elas vão conseguir se sobressair ou não. Aqui é o índice paulista de vulnerabilidade social do SEAD, e aí eles vão mostrando como isso vai acontecendo, dentro das características
de cada grupo, né, que você for analisar. E aí os conceitos fundamentais aqui vão ser a vulnerabilidade social, que é uma característica de um conjunto de recursos que vão ser insuficientes para o aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade para essas pessoas. A desfiliação social vai mostrar se esses vínculos laborais estão garantidos e integrados à sociedade ou não. E a do Kovarik, que é a vulnerabilidade socioeconômica e civil, que vai mostrar a precariedade do trabalho junto com a exposição à violência. Aqui, só para ilustrar, eu coloquei alguns dados para você ver em 2010 como o índice do SEAD demonstrava isso na distribuição dos grupos na cidade. E aí, o que aconteceu de 2010 para 2022 no censo? Quanto aumentou de favela em população? Isso é a cidade de São Paulo. Aqui a gente tem a região metropolitana e aqui a gente tem o estado de São Paulo. E aí aqui eu estou comparando em porcentagem para a gente ter uma ideia de quanto isso aumentou em relação a 2010. Aí aqui eu estou mostrando que em 2010 a gente estava nessa situação e no anterior eu estava mostrando o quanto está subindo. Então a magnitude do problema que a gente tem. Aí, dentro dessas áreas, o que acontece é também a vulnerabilidade social e ambiental. Você tem essa dupla exposição. A pessoa não tem como aguentar para se adaptar a essas novas características que vão acontecendo. Então, você tem chuva muito mais forte, ela não tem como fazer a casa dela aguentar. Ou você tem deslizamentos, que também ela não tem como fazer a contenção. Aí, na casa de políticas públicas, a gente tem os avanços e as limitações. A gente tem os programas de urbanização de favela, a provisão habitacional e a regularização fundiária. As limitações desses programas são as abordagens setoriais fragmentadas, com baixíssima participação social, e a falta de integração com a adaptação climática. Diretrizes que a gente poderia colocar dentro da política pública, eu dividi em 5 eixos, que seria a abordagem territorial, a incorporação de estratégia para adaptação climática, sempre que possível, porque em muitas dessas áreas, quando, por exemplo, vai fazer drenagem sustentável, aí seria remoção total para eu poder fazer a drenagem sustentável. Então, normalmente, você tem que fazer essa equivalência para deixar as pessoas na área também. Mas aí você necessitaria de habitações mais resilientes que aguentassem os... Aí o 3 é o fortalecimento da participação social. O 4 é a abordagem em múltiplas dimensões dessa vulnerabilidade, que você vai precisar atuar no social, no econômico, e a infraestrutura edilícia e urbana ali daquela região. E o 5, o desenvolvimento de sistemas de monitoramento desse índice, tanto pré-urbanização quanto pós-urbanização e pós-regulação fundiária. Concluindo, então, os principais achados aqui, nós tivemos a vulnerabilidade social como fator determinante, a articulação entre vulnerabilidade social, território e esses desafios, que aí você vê a dupla exposição, e a superação dessas demandas nessas abordagens integradas, que seria necessário uma política pública integrada. E assim a gente conseguiria chegar mais perto de uma moradia digna dentro da região metropolitana. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Então, eu vou passar agora a chamar a 5ª exposição, Biofilia como ferramenta de análise de instrumento urbanístico e ambientais. O caso do Plano Pavel do município de São Paulo, de autoria da Mila Cruz Prado de Carvalho, que é minha orientanda de mestrado. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Então, eu sou a Mila, que nem a Angélica falou, ela é que é minha orientadora.
E o trabalho, ele puxa um pouco do que eu estou pesquisando como tese de mestrado, que eu venho com essa questão do urbanismo biofílico, e para entender o urbanismo biofílico é muito importante entender o que a gente chama de biofilia. Biofilia foi um termo que foi popularizado em 1984 pelo Edward Owen Wilson, que vem da tradução do grego amor à vida. Então, é a forma de você se relacionar à natureza e como essa relação com a natureza tem um impacto positivo na qualidade de vida dos seres humanos por conta de uma relação inata nossa com o meio natural, que vem de algumas pesquisas que eles comprovam de melhora de recuperação pós-operatória, de grau de diminuição de ansiedade por conta do contato com a natureza. Então, a biofilia, ela vem além de um verde decorativo, não é simplesmente você plantar mais árvores ou colocar mais plantas, é você ter uma interação com a natureza que seja abrangente e multissensorial. Então, é você, além de poder ver, poder encostar, poder sentir o cheiro de alguma planta e alguma coisa, que isso é o que apresenta mais resultado nas pesquisas de melhora da qualidade de vida. Ao olhar os projetos que são considerados biofílicos e os padrões da biofilia, é possível ver uma relação muito grande com as infraestruturas verdes, com esses grandes projetos que buscam enfrentar as crises ambientais e desenvolver novas tecnologias para criar sociedades e cidades que sejam mais resilientes, mais sustentáveis e mais conectadas. Então, alguns pesquisadores que estão listados ali, então Steven Keller, Judith Herrwagen, etc., eles todos fizeram parte de um grande grupo de pesquisa dessa empresa, que é a Terrapin Bright Green. E dentro da pesquisa de todos, eles elencaram o que eles chamaram de os 14 padrões do urbanismo biofílico. Então, eles dividem eles em 3 categorias, que são natureza no espaço, análogos naturais e natureza do espaço, que seriam os 3 diferentes grandes grupos que você consegue projetar para atender esses padrões que garantiriam, em teoria, uma melhor qualidade de vida humana através do contato com a natureza. Então, só para dar contexto, por exemplo, a gente pegar a subcategoria de número 4, variações térmicas e de fluxo de ar. Isso não é tão óbvio quanto simplesmente fazer uma plantação, né? Mas é um pouco até do que a Natália estava falando. Da Natália não, desculpa, eu esqueci o nome. Ingrid. Da questão da mudança da temperatura por causa da presença do verde. Então, não é só a presença do verde, mas é tudo que ela melhora na qualidade de vida urbana. E entrando para o estudo de caso, né, o Plan Pavel ele é um plano de espaços livres e áreas verdes que foi proposto pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014. Então, primeiro ele cria o sistema de áreas verdes, que é o SAPAVEL, e esse é o plano que ele pede outros planos para ajudar no cuidado e no manejo das áreas verdes, que tem como esse objetivo priorizar a infraestrutura verde, priorizar o desenvolvimento verde e reagir melhor a essas adversidades climáticas. E, como metodologia de análise do plano, a gente desenvolveu, então, o que eu estou chamando de matriz do urbanismo biofílico, que é uma forma de você traduzir os indicadores que o plano apresenta através dos 14 padrões para tentar entender se ele está caminhando dentro de uma linha que o urbanismo biofílico ditaria ou não. Então, através dos 14 padrões, que não sei porque esse quadro... Ah, tá. A partir dos 14 padrões, então, eu faço diversas questões de análise. Então, a presença de água, ele tem acesso visual e físico? Você consegue, além de ver, talvez, ir lá e molhar seu pé em alguma água que seja limpa, alguma coisa assim? Sim ou não? A que medida? E nisso você consegue... Eu fiz isso para todos os 14 padrões, entendendo diferentes formas que isso poderia se apresentar no plano e de uma forma que isso pudesse ser colocado nas cidades. E para fazer a análise, então, é feita essa leitura do plano para entender quais são as medidas, quais são as propostas, o que ele fala que é mais ou menos importante. Então, ele vai falar mais de retenção de enchentes, menos de retenção de enchentes, quanto que ele fala de ilhas de calor, quantas medidas ele dá para resolver esses problemas. E, com base nisso, eu fiz um levantamento então, de com qual padrão, qual o grau de atendimento. Se ele é baixo, se ele menciona pouco ou se ele não menciona. Se ele é médio, então se ele fala, mas ele não se aprofunda, ele não coloca isso em diferentes medidas, ele somente fala, precisa resolver. Ou alto, se ele fala, precisa resolver, é assim que a gente vai resolver, tem essa e essa forma de resolver. E uma conclusão que se chega é que existem muitas medidas de
usar o verde como infraestrutura puramente. Então, que ajuda nas questões climáticas, que ajuda nos problemas urbanos, mas que não necessariamente vai tocar no ponto da biofilia de realmente ter uma experiência multissensorial que melhore a qualidade de vida por tabela e pelo contato com a natureza. Então, a conclusão a análise do plano, eu chego um pouco a essa conclusão que ele usa muito bem a infraestrutura verde, se preocupa com a infraestrutura verde para resolver os problemas, mas talvez não tanto para melhorar a experiência humana do espaço e resolver. Então, isso é uma carência do plano, de se preocupar um pouco mais com esse projeto numa pequena escala, pensando na escala do pedestre, na escala do usuário e na sua qualidade de vida. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Mila. Queria chamar, então, a última apresentação. Tá? Governança climática. A gente está saindo de umas escalas menores para uma escala mais ampla. Regional e ação pública consorciada, o caso do Grande ABC. Os autores é o Bruno dos Santos Andrade e a professora Eunice Helena Bascal, da Universidade Mackenzie. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Então, sou o Bruno, professor Eunice ali na primeira cadeira, minha orientadora e também coordenadora do nosso programa de pós-graduação. E eu venho apresentar essa pesquisa aqui hoje, que é no recorte da minha dissertação, e então acho que tem bastante a contribuir com o tema do evento. Então, o título dessa pesquisa é Governança Climática Regional e Ação Pública Consorciada, o caso do Grande ABC. Qual botão eu aperto? Obrigado. Então, uma introdução rápida ao trabalho. Nós enxergamos o problema assim como um ciclo, né? Que começa que os impactos das mudanças climáticas elas são desiguais nos territórios. Não precisaria nem dizer territórios metropolitanos, né? Elas são desiguais nos territórios de forma geral. E não é exagero dizer que as mudanças climáticas elas talvez sejam o principal problema urbano, né? Porque afinal, se a catástrofe acontecesse, não existiria plano de mobilidade ou enchente ou qualquer outra coisa, porque enfim o mundo acabaria, né? Então, eu acho que é urgente resolvermos essa questão e é urgente nós entendermos que os impactos eles vão ser diferentes, então a gente tem que adotar medidas diferentes na medida das desigualdades de cada local. Mas a gente esbarra numa questão que é as políticas climáticas muitas das vezes elas são pensadas na escala do território, mas as consequências e também as ações que geram elas são de fórum compartilhado, né? E com isso a gente gera essa necessidade de ter essas respostas cooperadas, essas respostas de forma intermunicipal, de forma regional. Com isso a gente chega na pergunta central do trabalho, né? Como que uma entidade consorciada, como é o caso do consórcio do ABC, que é o que eu estudo na minha dissertação, pode atuar na governança climática regional, até mostrando que existe um pioneirismo nesse consórcio de abordar esse tema de uma forma regional, geralmente sendo um tema que é tratado na escala municipal. Sim. Então, os objetivos desse trabalho é contribuir para essa discussão do enfrentamento às mudanças climáticas, indicando a ação consorciada como um modelo que pode ser efetivo para implementar essas políticas públicas que a gente vem debatendo e que acho que eventos como esse trazem inúmeras experiências e acho que contribui também para a gente pensar nessa escala de forma regional. E também discutir que limites e que potencialidades essa ação consorciada pode trazer e também compreender como o consórcio atua assim como arena intermediária da governança climática. O consórcio pode ser uma autoridade climática, ou o consórcio é um consultor, enfim. Apontar esse papel acho que é bastante importante para entender essas contribuições possíveis. Como metodologia, a gente parte de uma abordagem qualitativa e documental, com o principal enfoque no conteúdo do plano de enfrentamento às ações às mudanças climáticas lançadas pelo consórcio. E nós nos colocamos em cima de uma base referencial teórica, tentando entender a governança como um sistema multinível e esse regionalismo metropolitano como um ente importante dentro de qualquer discussão dentro do meio urbano.
Então, um rápido contexto institucional, para quem não conhece a entidade do consórcio. O consórcio do ABC ele foi criado em 1990, então, portanto, já tem mais de 3 décadas de existência e atuação. E ele congrega os 7 municípios da região do Grande ABC, embora seja dito ABC, né, Santo André, São Bernardo e São Caetano, trata-se de 7 municípios, englobando, então, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E esse consórcio ele tem um histórico grande de cooperação regional sobre vários aspectos, tanto dentro do desenvolvimento econômico, quanto da questão do meio ambiente, segurança, mobilidade, enfim, é um consórcio que ele vai ter atuação de forma multissetorial. E é importante que se entenda que o agrupamento que esse consórcio possibilita, ele vai além de um agrupamento assim meramente político, como, por exemplo, uma região metropolitana, como muitas outras existem pelo Brasil. É um agrupamento de municípios assim até pelo histórico dos municípios, pelo histórico de formação, mas também pela identidade que eles possuem. Então, a gente está tratando assim de municípios que têm uma atividade industrial altíssima, como São Bernardo, outros municípios que têm um PIB norueguês, como é São Caetano do Sul, ao mesmo tempo de cidades pobríssimas, como Rio Grande da Serra, que mal têm acesso a recursos ou outras capacidades administrativas grandes para tratar problemas de tão grande magnitude como as mudanças climáticas. Então, o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC, que é essa capa que eu trouxe aqui, ele foi lançado em 2016 pelo consórcio do ABC. Ele é a primeira iniciativa regional consorciada sobre esse tema, e ele traz algumas grandes lições assim que a gente tem analisado, especialmente na dissertação, se elas efetivamente saem do papel ou se elas ficam na escala de plano mesmo, né? E é muito importante também salientar que esse plano ele teve um apoio técnico em parceria com o ICLEI, que é uma entidade global, né, cujo nome é Governos Locais pela Sustentabilidade. Então, é uma entidade que ela estabelece essas pontes, né, de levar esse aconselhamento técnico para gestores públicos que querem enfrentar essas problemáticas. Esse plano ele é estruturado em 3 eixos. Então, o eixo da mitigação, da adaptação e da governança. Então, ele tem ele tem um aspecto muito interessante, que ele está ali situado dentro de um contexto em que o consórcio do ABC estava formulando outros planos diretores dentro de temáticas setoriais, então plano de mobilidade, plano de educação, plano de habitação, mas ele traz esse aspecto dele congregar as outras dimensões que são as que levam as mudanças climáticas a ocorrerem. Então, ele tem um caráter bastante assim multidisciplinar, embora ele seja focado na ação da mudança climática. Como princípios de diretriz, ele tem a justiça ambiental e redução das desigualdades, a corresponsabilidade municipal, de entender as responsabilidades dos municípios dentro desse problema que é compartilhado, o planejamento colaborativo e democrático como uma forma de enfrentamento e a articulação com essas outras políticas para entender o problema como um problema realmente multissetorial. Como limites e desafios que a gente acaba vendo até decorrente, aliás, após a aplicação, após o lançamento do plano, é entender que a gestão pública ela acaba ficando assim, com esse problema da descontinuidade administrativa, né? Cada 4 anos tem uma eleição, então muda os ares, muda a gestão, e aí esses planos acabam sendo descontinuados. Então é um grande problema que o plano tem a enfrentar. A assimetria técnica entre os municípios, porque, como eu falei, né, municípios com maior capacidade administrativa, maior quadro de funcionários, enquanto outros com menos recursos técnicos, que têm menos recursos, não só financeiros, mas também recursos de funcionários para poder atuar. Essa falta de financiamento estável e de outros instrumentos vinculantes, e a participação social frágil, que também deve ser estimulada até na questão de entender que o enfrentamento às mudanças climáticas é um problema que tem que ser enfrentado por todos. Como potencialidades e aprendizados que o plano traz, nós entendemos que essa inovação institucional e coordenação territorial é importantíssima, serve até como exemplo para outras entidades a nível federal. Essa ampliação da escala de ação climática para entender que os problemas eles estão na escala local, mas eles também estão na escala regional. A integração das agendas ambientais e urbanas, e essa construção de referências regionais para outras políticas públicas para outros locais, não só do Brasil, mas quiçá do mundo. Como conclusões, nós entendemos que a governança climática regional depende de uma coordenação institucional e o financiamento cooperado, então precisa se buscar fontes de financiamento que vão extrapolar a escala do município, ter essa abertura democrática e o envolvimento social para envolver a população nesse processo, e um fortalecimento da capacidade técnica municipal nessa questão realmente da gestão pública.
Então, o desafio acaba sendo transformar esses planos numa ação política efetiva para a gente conseguir chegar nessa transição ecológica de forma justa. Agradeço a todos pela presença, agradeço muito a CAPES pelo financiamento da pesquisa. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu queria, então, convidar todos os autores para sentar à mesa, para a gente poder fazer o debate. Bom, se a gente pensar essa sessão, ela reúne trabalhos com diferentes escalas, diferentes formatos, diferentes enfoques. A gente podia pensar o que nos une, né? Questão, quando a gente está pensando na paisagem, nas questões ambientais da metrópole, nós estamos pensando em como, né, a cidade e a natureza convivem. Seja na escala dos jardins, né, quando a gente está olhando o problema, por exemplo, da depredação do verde no Jardim América e em todos os bairros que nós sempre procuramos preservar, seja em Franco da Rocha, onde áreas vazias estavam subutilizadas e, com novas tecnologias, vocês estão enfrentando o problema. Na área de... Cadê o Guilherme? Quando o Guilherme traz a questão das favelas, ele está trabalhando não só o problema da vulnerabilidade social, mas a vulnerabilidade socioambiental, e, de uma maneira geral, várias dessas populações estão situadas em áreas de fragilidade ambiental, como ele bem mostrou, ou a Mila, que vai trazer uma teoria nova, mas para mostrar que os planos de áreas verdes, eles tentam solucionar problemas, mas não avançam, não inovam além do que a gente está acostumado a ver. E o consórcio passa a ser, talvez, uma alternativa de gestão, uma alternativa de articulação em prol de planos ambientais, planos de mudança climática, que vão enfrentar esses problemas da metrópole de São Paulo. Então, eu acho que a gente está aqui, na verdade, com um conjunto de trabalhos que buscam refletir sobre esses diversos problemas que nós temos na metrópole de São Paulo. E aí eu queria fazer algumas perguntas para os nossos colegas, e vou abrir a palavra para a plateia na sequência, tá? Eu já fiz aqui o meu dever de casa. Bom, vamos lá. Para o trabalho da Ingrid e do Edu, eu queria comentar, fazer a seguinte pergunta, né? Eu acho que vocês trazem um tema extremamente importante sobre o patrimônio ambiental da cidade de São Paulo. Mas como conciliar esse patrimônio ambiental tão bem colocado no plano dos jardins com essa transformação urbana e essa valorização imobiliária? Você coloca no final do seu trabalho algumas pistas, algumas recomendações. Você poderia reforçar essas recomendações, porque eu acho que elas são valiosas e a gente pode debater. Pode ser? Quando eu comecei a trabalhar com os jardins na iniciação científica, eu fui vendo um esvaziamento muito grande do bairro e uma sensação de que não tinha vida naquelas ruas, e isso fez pensar por que não se poderia ter mais pessoas habitando aqueles lugares que já estão tão consolidados, numa região central de São Paulo, com muita infraestrutura. E é óbvio que
é importante manter o patrimônio urbanístico e ambiental, e por isso eu acho que a gente deve olhar para experiências em que a morfologia urbana é preservada, mas é adequada a novas realidades de morar. Então, por exemplo, subdividir em apartamentos é uma opção que não precisaria, por exemplo, fazer uma torre nos jardins, e a gente poderia manter o gabarito. E os lotes, eles são muito extensos, então, mesmo a gente respeitando rigorosamente, que muitas das vezes não é respeitado, respeitando rigorosamente de ocupar apenas 33% e deixar como área livre, permeável, 66%, você conseguiria construir muito mais e conseguiria com que o acesso a esses bairros fosse muito mais democrático. Porque o que acontece, por exemplo, também, os jardins, se você entra no site da Associação de Moradores, eles têm orgulho em dizer que eles cuidam de mais de 20 praças, mas eu visitei as praças, e as praças elas são subutilizadas. Não tem gente suficiente para ocupar aquelas praças. E não tem também tanto interesse dos moradores que estão lá de sair para ocupar essas praças também, porque a gente sabe que como a segurança é valorizada nos jardins, então todas as casas têm suas próprias guaritas, todas as ruas têm seguranças. Então, inclusive, trazer mais pessoas para esses bairros, como é uma das teorias da Jane Jacobs, seria uma forma de tornar o lugar mais seguro e mais acessível. E não é uma ideia completamente fora do que é já imaginado, porque dentro da Associação de Moradores eu cheguei a fazer entrevistas com um porta-voz um advogado da AME Jardins. Eles têm esse tipo de conversa, de, por exemplo, subdividir as casas em apartamentos, porque aí as casas que estão vagas poderiam ser ocupadas e teria mais gente no bairro. Claro que tem uma resistência também, porque já sairia do uso unifamiliar do lote, mas eu acho que é uma situação possível, uma situação que a gente observa em São Francisco, em Londres, em Bolonha. Então, eu acho que assim, foi só uma sugestão de TFG, mas é possível, eu acho, manter as características urbanas e ambientais do bairro adensando bastante. Bom, muito obrigada. Depois eu queria conversar com você sobre uma experiência que eu vi no México, na cidade do México, lá no bairro da Frida Kahlo, onde eles fizeram algo semelhante. Eu queria passar, então, a palavra para a Natália. Eu queria, Natália, se você pudesse falar um pouquinho, né, no fundo, quando vocês falam da tecnologia de bambu, vocês estão trazendo as soluções baseadas na natureza, de certa forma, no município de Franco da Rocha. A gente está falando de um município de periferia, mas um município que está na franja da cidade. Eu acho isso que tem uma vocação importante de contenção da ocupação espraiada e também de valorização das áreas verdes, coisa que a gente, essa dualidade entre ocupação precária e áreas verdes é muito real lá em Franco. Como que a prefeitura está trazendo essa abordagem das infraestruturas e ao mesmo tempo, lidando com os cidadãos no sentido de... como que você vê isso? Qual é o embate? Porque, no fundo, vocês fizeram uma experiência prática, aplicada na prefeitura. E como que isso pode ser disseminado de uma maneira maior e até na própria região? Você já pensou um pouco nisso? Eu acho que é parte do seu doutorado, inclusive. Sim. Bom, meu doutorado, junto com o professor Renato Anelli, é mais voltado para a parte de manejo de águas pluviais. Mas, sim, o uso do bambu como contenção não deixa de ser uma solução baseada na natureza também, né? E a gente vê que realmente existe um caráter
de vocação disso nas franjas metropolitanas, porque nós estamos em contato com a prefeitura de Francisco Morato, que é a nossa vizinha, e que também tem interesse em elaborar algo parecido, né? Eles vêm trabalhando, inclusive, com outro grupo de pesquisa da engenharia do Mackenzie sobre esse manejo, já tem algumas políticas elaboradas, e a gente está agora nessa fase, né? É muito legal que a gestão atual tem no seu plano de governo esse teor de sustentabilidade, tem voltado seus olhos para isso. Um dos quesitos citados no plano de governo, inclusive, é o conceito de cidade esponja, apresentado pelo professor Kwon Jian-yu. E então eu entendo que a gente tem um solo fértil para explorar e criar novas soluções, novas iniciativas de soluções baseadas na natureza, não só para contenções e não só em Franco, mas na franja como um todo, justamente por esse teor de como vão ser as regiões das franjas metropolitanas no futuro, né? Considerando que ainda existe uma expansão dessa mancha urbana e que ela está se expandindo para essas franjas, como que a gente consegue fazer um desenho urbano que seja mais sustentável, não só em Franco, mas toda a franja, né? Então, faz sentido sim, professora. Passar então a palavra para o Guilherme, para ele nos... Acho que é o Guilherme agora. Para ele nos apresentar um pouquinho, né? Ele está falando um pouco de políticas habitacionais de uma maneira geral, mas eu vi você comentando a relação entre a política urbana e habitacional para articular e reduzir as vulnerabilidades. Você poderia refletir um pouquinho mais sobre isso? E promover a justiça climática, como você mesmo colocou. Isso não está no artigo, mas quando eu estou estudando doutorado, eu comecei a reparar que toda vez que a gente tem um ciclo de deseconomia, então você tem um ciclo de desinvestimento em habitação, você consegue ver que o número de favelas aumenta. É uma relação não tão direta, mas ela sempre acontece. Então, se a gente tivesse investimento constante, que não vai ser, normalmente não é o caso, se você pegar lá do BNH até agora, sempre tem um ciclo de desinvestimento nessa. Se você tivesse um ciclo constante, tanto de habitação de interesse popular, quanto nas políticas de urbanização, talvez não, né? E com certeza essa dicotomia que acontece no país não estaria acontecendo nessa escala absurda que a gente está chegando. Então, nesse caso, a gente teria que ter, no que eu estou reparando lá também, na pesquisa, é que quando a taxa Selic está muito alta e o tiro do empreendimento HIS, ele varia, lá do BNH até hoje, dependendo se tem investimento ou não, ele vai variar de 6,5% até 8,5%. Numa modelagem que eu estava começando a fazer e depois a minha orientadora falou para eu deixar para o pós-doc, que era muito complexo, eu adotei 8%, mas de qualquer forma, se você tem dinheiro, nunca compensa você colocar em investimento de habitação de interesse social com taxa de retorno de 8%. A Selic hoje acho que está 15%. Então, se você pegar ao longo da história brasileira, a Selic sempre está acima do valor do que é a taxa de retorno, a taxa interna de retorno de uma habitação de interesse social. Aí essa seria a política que teria que ser revista nesse âmbito macro, né, que eu digo. Então isso interferiria não só na unidade direitinho lá para a pessoa, e aí não ter as ocupações regulares, mas como também para você prover as unidades. Se a gente pensar um pouco a apresentação dela, quando pensa na questão do adensamento das áreas do jardim, sem perder a área verde, né? Quer dizer, até que ponto as nossas políticas habitacionais poderiam estar melhor integradas nas áreas bem infraestruturadas, né?
Vou passar a palavra para a Mila, comentar um pouquinho mais, Mila, sobre o conceito de biofilia incorporado no planejamento, na prática de planejamento urbano da cidade. Né, quando você está discutindo a biofilia, eu mesmo, né, tenho várias dúvidas, porque você está dizendo da biofilia não no sentido da ação prática de incorporar as questões de aumento de arborização ou infraestrutura verde, mas você está dizendo da experiência sensorial e da relação do ser humano com a área verde. Né? Como isso poderia ser incorporado de fato no planejamento? Você acha que é possível? Eu acho que é possível, mas eu acho que é que nem tudo que a gente fala. São medidas e são ações que têm que ser tomadas em escalas diferentes para conseguir que o impacto seja positivo em todas as escalas. Então, a gente está falando... então, primeiro, só para contextualizar, a biofilia, os pesquisadores da biofilia, eles sempre falam muito de você ter um contato diário com a natureza. Você viver num meio completamente cinza e uma vez por semana num parque não te dá o mesmo benefício de você poder ter o contato com o verde de maneira diária. Então, por isso que muitos deles defendem que a melhor forma de você aplicar a biofilia na rotina é aplicar a biofilia no tecido urbano, mais em especial nas ruas, que é por onde a gente se locomove, por onde a gente acaba vivendo grande parte do nosso dia. E em questão de aplicar ela no meio urbano, então, e como que seria a melhor forma? É uma questão integrada, porque a biofilia vai desde projetos que vão minimizar enchentes, fazendo parques e construindo praças, a ações que impactam, por exemplo, a construção civil, de diminuir o uso de concreto, que é um fator que acumula muito calor e transfere muito calor para a atmosfera, mudando a percepção natural, desde elementos de fachada ou meios de transporte, que aumentam, por exemplo, ruídos urbanos e dificultam a nossa capacidade de ouvir, por exemplo, o canto dos pássaros. Pessoas que moram em lugares mais arborizados ou ruas menos movimentadas têm mais tem mais a chance de ouvir isso, de vivenciar isso. Então, para aplicar realmente essa experiência multissensorial, é muito importante que seja feita em diferentes escalas. É diminuir ruídos urbanos, é garantir que os veículos estão tendo manutenção em dia, é diminuir usos de materiais construtivos que piorem questões como o aumento de ilhas de calor e o aquecimento da atmosfera. É um conjunto de fatores, mas sim, eu acredito que é possível, basta ter vontade, né? Obrigada, Mila. E, por fim, eu queria provocar aqui meus colegas sobre a governança intermunicipal e a questão climática. Acho que o consórcio ele faz um plano interessante, mas sofre diversos percalços, né, esse plano. Então, ele, na verdade, é um documento que não está sendo colocado em prática e nunca foi colocado em prática. Eu acho que ele é um documento importante, mas ele é um documento que, inclusive, está bastante desatualizado. Nas suas entrevistas com o pessoal do consórcio, qual é a chance, né, de implementação de planos, dos planos que o próprio consórcio investe, né? O consórcio é contratado, muitas vezes, para fazer estudos, ele depende, inclusive, das municipalidades, ele não tem corpo técnico para fazer esses estudos, ele faz a partir de grupos de trabalho, a gente sabe que é uma ação que depende da relação com os municípios. E você mesmo colocou que a questão da governança ela passa pela mudança da gestão municipal de 4 em 4 anos. Então, como que vocês estão vendo hoje, depois de quase 10 anos desse plano elaborado, primeiro, a atualização do plano, que eu acho que é fundamental, e, segundo, de fato, a implementação do plano no ABC e a inter-relação com os planos diretores? Acho que perfeito, uma provocação, não só uma provocação, né, uma realidade, de fato. E faz parte da dissertação, inclusive, muito profícua mesmo, o professor Eduardo estava na minha qualificação e acho que a gente discutiu muito isso, que a minha dissertação ela estava buscando assim, dar uma abordagem realmente setorial do que o consórcio faz. Então, a gente está tratando do plano de enfrentamento às mudanças climáticas, mas a gente também está tratando ali dos outros planos. E a análise de todos os planos, ela já começa assim, no encerramento, que é, putz, e aí, como que isso saiu do papel? Será que saiu? Fica nessa análise. Não sai porque muda.
porque as coisas estão sempre mudando. E eu acho que esse plano ele tem uma diferença em relação aos outros, porque, embora ele tenha essas dificuldades de implementação, acho que ele traz diretrizes mais claras, que, inclusive, acho que até um momento da pesquisa que eu consigo fazer, que é um cruzamento com os planos diretores municipais. Se o que está nesse plano, de alguma forma, influencia nos planos diretores municipais das cidades, acho que esse plano já tirou alguma coisa do papel. E não só o que o plano em si poderia fazer ele por ele mesmo, entende? Então, acho que ele pode atuar realmente como esse aspecto de formação técnica, como uma diretriz ampla, pelo qual os municípios poderiam se agrupar. E até a professora Eunice, a gente estava conversando sobre o papel do ICLEI, né? A gente foi falar com a Ana Wernick, que tem a atuação no ICLEI, e ela comentou até com a professora Eunice que o consórcio ele se filiou ao ICLEI no ano passado. Então, a gente está vendo alguma ação aí ocorrendo, que acho que é algum momento que a pesquisa vai ter que entrar mais nessa temática. Quer comentar também? Bom, eu vou passar a palavra agora para a plateia. Quem quiser fazer perguntas, a Daniela, Renato. Então, vamos fazer de bloco de 3, né? Boa tarde. Eu sou... Me apresento. Eu sou Daniela Richards, eu sou atualmente coordenadora de uso e ocupação do solo aqui no município de São Paulo. É um prazer estar aqui, participando dessas palestras tão bacanas, com conteúdo tão diverso. E eu queria fazer algumas considerações em relação a cada uma delas, para a gente poder enriquecer o debate. Vamos lá. Com relação à primeira, das zonas exclusivamente residenciais, dos bairros Jardins, realmente teve muita aparição nas últimas audiências públicas da revisão de uso e ocupação do solo, de demandas dos próprios moradores das zonas exclusivamente residenciais para que algumas das casas, algumas das ruas fossem transformadas em outras zonas. Então, essa verificação, ela é real, está tendo um esvaziamento e muitos dos proprietários têm o interesse de poder não mais utilizar como uso unifamiliar. Entretanto, também há uma grande pressão dos outros moradores pela manutenção do uso residencial. E essa participação democrática ela é muito importante. A gente precisa de um espaço, talvez até um pouco maior, para poder qualificar o debate e ter ambas as partes conversando. Mas um aspecto interessante é que muitas dessas reclamações têm a ver com o atual uso da alocação por temporada, aplicativos como o Airbnb, e isso tem sido também questionado em outras esferas, apartamentos, e a gente está precisando regulamentar, verificar como vai tratar isso na cidade de São Paulo. Então, gostaria de perguntar se essa parte da alocação por temporada também foi verificada nas entrevistas, porque é interessante a gente saber, até para conduzir uma regulamentação posterior. Com relação... Se puder ser breve. Sim, desculpa. A utilização dos bambus, eu entendo que é ótima. E uma das questões é como que a gente pode driblar isso nas licitações. A gente já teria que antecipar e colocar na licitação antes, que teriam que ter soluções baseadas na natureza. Mas, às vezes, a obra é tão emergencial que a gente não tem tempo de ter essa antecipação. Então, como vocês fizeram no município de vocês? Como foi essa experiência, né, em termos de contrato, de poder trazer a obra para a prática? Da terceira, com relação às favelas, gostaria de pontuar que realmente a gente continua com a pressão socioambiental, ainda continuamos tendo invasão recente em mananciais, e que, aí já puxando o gancho com a quarta, o Plan Pavel, ele fala de parques, praças, áreas verdes e espaços livres. Nas áreas mais periféricas da nossa cidade, a gente tem uma menor quantificação de área verde, e aí envolvendo também espaços livres por habitante, apesar da gente ter
essa densidade toda na favela. Então, há, sim, uma alta pressão socioambiental. Não tenho uma pergunta específica nesse momento, mas com relação ao Plano Pavel, eu gostaria de pontuar que a gente tem os espaços livres, a parte mais descaracterizada, que a gente menos apropriada que a gente tem um estudo muito grande sobre parques, menos sobre praças e quase nada sobre espaços livres, fazem parte do Plano Pavel. Então, se você abordou alguma coisa já sobre espaços livres, e gostaria de mencionar um programa que está sendo feito ainda bem no início, que chama-se Territórios Educadores, pela Prefeitura de São Paulo, na qual você tem a possibilidade de recaracterizar percursos, agora mais voltado para a primeira infância, mas poderia ser para a cidade como um todo, apropriando o entorno e a utilização de praças e áreas verdes também. Então, eu acho super interessante. Então, se você já viu isso também, e se você acha que é pertinente incorporar. E, por último, com relação à governança, se esse plano ele tem algum cenário já proposto para o grande ABC, se ele tem uma ideia, um cenário nessas diretrizes, e se ele tem datas e projetos para serem executados, porque, de repente, com metas claras, a alteração de gestão não fosse tão influente. Então, se tiver que concluir algum projeto, algum programa até uma data clara, talvez a gente pudesse garantir que a mudança de prefeito não tivesse tanto impacto. É isso. A palavra para o Renato. A Nelly. Bem, eu sou Renato Aneri, sou professor do Mackenzie, da pós-graduação, e atualmente curador da Bienal, junto com mais 5 pessoas no comitê curatorial. Bem, parabéns pela sessão, né? É muito bom estar recebendo o Fórum SP aqui e esse debate nessa fase aqui do Fórum Geral de Debates. 2 ou 3 questões rápidas. Uma sobre a questão dos bairros jardins e a questão climática, adensamento e questão climática. A gente está trabalhando isso na pesquisa, é um dos nossos estudos de caso, né, tanto o pessoal do nosso grupo, a Renata, que está aqui, a Tamires e a Natália também trabalharam nisso. Pelo mapa geral da cidade de Ilhas de Calor, em todas as regiões são bairros jardim, o clima é melhor, né? A questão da temperatura é menor, com diferenças em média de até 5 graus abaixo, né, das zonas mais densas, né? Isso coloca uma situação, um desafio enorme, né, porque, primeiro, ele desmonta o conceito de cidade compacta da maneira como ele vem sendo entendido no debate urbanístico aqui em São Paulo, de que seria os exemplos de cidade compacta sustentável, seria Santa Cecília, o centro da cidade. Não, essas são as áreas mais quentes da cidade. E ali onde tem baixa densidade, portanto, do ponto de vista urbanístico é ruim, né, do ponto de vista climático é bom. A gente vem desenvolvendo a pesquisa no Morumbi, a relação Morumbi-Paraisópolis, e o quadro é semelhante, ainda que a questão social ela é muito mais tensa do que a climática, né? Porque a gente tem diferenças de padrão de renda enormes. Em 800 metros, 500 metros de distância, você chega a ter picos de diferença de temperatura de mais 9 graus. Mais 9 graus dentro da favela em relação a 500 metros de distância, a mesma medida em loco, isso não é média, é pico, né? Para uma situação de densidade em que Paraisópolis tem mais de 500 habitantes por hectare, provavelmente 1.000 habitantes por hectare, e o Morumbi tem menos de 25, provavelmente o mesmo tanto que tem ali no Jardim América, Jardim Europa. Então, a questão urbanística ela fica com esse desafio de conseguir criar um equilíbrio, né? A renovação que vem tendo através da zona corredor, no caso ali do Morumbi, ela é a pior possível, né? Porque primeiro ela cria pequenos comércios de baixa altura, mas primeiro impermeabiliza completamente o lote para poder fazer estacionamento, né? Arranca toda a cobertura vegetal existente, né?
e para fazer uma farmácia. Então, fazer uma farmácia de 200 metros quadrados e acaba com uma cobertura vegetal de 2, 3 mil metros quadrados, né, para poder ter estacionamento. Então, é necessário um tratamento especial, quer dizer, pensando aqui no debate com a prefeitura, né, mas principalmente no projeto do plano diretor e o futuro zoneamento, numa revisão desse processo, para pensar qual é o modelo, porque simplesmente fazer, também como a gente já tem em outras áreas da cidade, os condomínios horizontais, passa também pela questão do estacionamento, que nesse caso fica subterrâneo, impermeabiliza completamente e impede o crescimento de árvores de porte que atenuam a onda de calor. Portanto, sua pesquisa tem muito chão pela frente, né? É bem interessante. Uma observação com a Natália, né, sobre das SBNs em contenção de encosta. É mais comum do que a gente pensa. Aqui no Brasil a gente trabalha pouco com isso, chama pouco isso de SBN, mas fora do Brasil é bastante comum. E tem trabalhos muito interessantes de contenção de encostas na Europa, em outros lugares, os que a gente conhece, não conheço fora dali. E também nas praias, na contenção de erosão de dunas e de praias. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu me estendo demais. Obrigado. Vou passar a palavra para a colega, a Maria Laura, e aí a gente vai tentar encerrar, tá? Vou passar a palavra. Olá, tudo bem? Eu também sou arquiteta urbanista e daí eu tenho que fazer aqui, botar um fogo na lenha, lenha na fogueira, porque é o seguinte, eu fui presidente da Sampalba, é uma associação da City Lab, da qual nós demolimos 2 edifícios. Então, são bairros Jardins. E o outro na Princesa Leopoldina. E isso é uma discussão jurídica que eu ia falar para você, porque quando a gente propõe alguma coisa, tem um imbróglio jurídico já discutido no Tribunal Federal, de Justiça Federal, que é 300 laudas do Herman Benjamin, falando das cláusulas contratuais. Então, quando você faz um loteamento, e ele foi aprovado na prefeitura em 1929, ele é mais restritivo. E ele foi planejado justamente as ruas curvas por causa da drenagem, a permeabilidade do solo, e ele só representa 3,7% do território de São Paulo. Então, não é uma questão de... Ele está engessado, porque, tudo bem, eu moro na City Lapa, mas não é que assim, eu vou defender o meu quintal. Não é isso. Eu acho que a cidade está cheia de problemas. Eu sou uma ativista, eu faço parte do Conselho Municipal de Política Urbana. Nós discutimos o plano diretor durante 2 anos, tentando colocar uma coisa mais ambiental nesta, e o que ganha é o mercado imobiliário, que faz essa permeabilidade do solo, um plano diretor pífio, entendeu? Que não pensa na cidade, não pensa na mobilidade, não pensa na igualdade social. Nós temos problemas de invasão das áreas dos mananciais, temos dinheiro no Fundurb, então a gente não resolve nenhum problema de HIS. Nós temos um caso de 250 mil habitações de HIS, que não era de HIS, foi feita loft com dinheiro de Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos realmente... né, eu não queria entrar nessa questão, porque tem todo um desvio, que eu acho que essa cidade devia... Temos dinheiro, ela devia ser pensada de uma outra forma, porque nós temos soluções. Eu fiz mestrado junto com o Leonardo em cidades inteligentes sustentáveis, nós temos tecnologia, nós temos tudo. Então, é uma contramão, porque, na verdade, o mercado imobiliário ele está fazendo, acho que de um lote você pode construir, não sei se é 22 ou 32 vezes, a fachada ativa, ok, mas você tem um problema de você estar construindo essa cidade mais. Então, era uma defesa das restrições contratuais e uma crítica ao plano diretor que não pensa na cidade como um todo, como deveria. Me desculpe. Então, passar a palavra, pode ser começando pela Mila aqui e passando até o Guilherme, tudo bem? Cada um comentar o que quiser dentro das perguntas. Bom, acho que respondendo um pouco a sua pergunta em relação aos espaços livres, né, no momento do artigo, a gente se deteve a falar
do plano e em questão de análise do plano, mas como pesquisa de mestrado, o que a gente vem discutindo agora é como adaptar a matriz de análise do olhar biofílico e entender o que a gente vai analisar como escala e qual é a escala. Porque se eu estou falando de bem-estar humano e usar o verde como uma forma de garantir o bem-estar humano, a gente tem que falar de cidade, a gente tem que falar talvez de rua, e a gente está justamente nesse impasse. Então, o plano original era estudar os 4 parques que são dados de exemplo no Plano Pavel, no anexo 1, como bons modelos de projeto. Então, o plano inicial seria analisar esses parques e ver realmente quão bons modelos eles são, quão não são, como, por quê. E na minha banca de qualificação, uma questão que foi levantada foi justamente essa: eu estou analisando os parques, ao mesmo tempo que eu falo que o contato diário é tão importante. Então, às vezes, isso que você falou muda um pouco a visão, né? Será que não valeria olhar para um espaço livre que talvez faça mais parte do dia a dia da pessoa que está vivendo na cidade do que olhar apenas para o parque? Mas você perguntou se tinha sido olhado. Não, isso ainda não foi olhado. Isso aí é uma questão que a gente ainda está debatendo, a gente ainda está vendo o que vai ser a melhor forma de fazer, porque uma matriz para analisar um plano é uma coisa, uma matriz para analisar um projeto é uma coisa completamente diferente, porque eu não estou querendo fazer uma receita de bolo de tipo assim, se você seguir esses passos que eu coloquei aqui, seu projeto é biofílico, ele é legal. Não dá para falar isso, né? Então, esse que está o grande desafio de como que a gente vai articular essa matriz, articular essa análise e onde a gente vai aplicar isso para garantir que a gente não está criando uma receita de bolo e sim uma metodologia de análise de projetos urbanos, etc. Qual que é o seu nome mesmo? Daniela, eu acho que é legal reforçar que eu sou arquiteta da diretoria de obras da prefeitura. Nós temos um setor de planejamento e de projeto que faz obras para serem licitadas, né? Faz esses projetos para serem licitados. No setor de obras e serviços, nós executamos. Então, foi de iniciativa da própria prefeitura, né? Acho que o professor tem razão, tem bastante aplicação semelhante a essa fora do Brasil. Na nossa pesquisa, a gente viu vários casos, especialmente na Ásia, né, até pela origem do material bambu, né? Mas aqui no Brasil ainda está sendo iniciado o entendimento do bambu como material a ser aplicado em soluções baseadas na natureza, e tem algumas legislações, algumas normas que estão em processo de elaboração. Então, eu entendo e eu espero que daqui para frente a gente comece a ver mais situações de experiências como essa, né? E aí, quem sabe, com a elaboração das normas, a gente possa, de uma forma mais concreta, solicitar isso, inclusive nas obras a serem licitadas, né? E aí, Mila, depois a gente troca uma figurinha, porque o meu trabalho de especialização na Unicamp foi na área de psicologia do ambiente. E eu acho que tem muito da psicologia do ambiente, tanto para projeto quanto para os planos, que traz um pouco desse aspecto de impacto na recuperação do estresse e da atenção, usando as áreas verdes. Mas aí depois a gente conversa. Boa tarde. Eu vou comentar um pouco a colocação da Daniela em relação ao consórcio. O que a gente percebe, Daniela, é que estudar, pesquisar o consórcio é interessante quando você resgata todo o histórico dele. Como ele foi concebido, como ele nasceu, com que ímpeto, como é que ele trabalhava com a questão da integração, de uma gestão compartilhada, suas formas de organização. Recentemente, quando você vai olhar e pesquisar, você percebe que houve um desmonte. Você percebe que as ações são bastante setoriais. Você percebe que a participação social ela não é feita da forma mais efetiva, né? Disso resulta que isso dá esse tipo de objeto, né, os consórcios, as formas integradas de gestão territorial, isso vai te trazer uma prática de muitos problemas e muitos conflitos, mas também pode te trazer alguns fatores bastante positivos, né? O consórcio, na verdade, ele teve um plano em 2015, feito em parceria com a universidade,
né? Ele, naquele momento, ele congregou vários atores, reunindo forças para o entendimento e para a conformação do que seria essa gestão integrada. E quando você analisa esse plano, que era um plano de desenvolvimento regional de 2015, você pode entender quais eram os elementos que deviam ser integrados. Então, essa articulação entre várias escalas, ela também acontecia porque, de alguma forma, esse plano tentava levar em consideração o uso do solo, né, chegar à questão do uso do solo. E, de fato, trabalhar com as várias escalas, né, desde a regional até a do município e a do solo. Algumas experiências internacionais também apontam nessa direção, né? Talvez uma das experiências clássicas nisso seja a francesa, né? Que tem uma legislação dentro de um Estado unitário, né? Que não é federalista e vem de cima para baixo, vem desde o Ministério da Transição Ecológica e vem descendo, né? Para as várias escalas, chegando até o uso do solo. Mas a gente ainda tem muito por percorrer, porque as dificuldades são reais e são muitas para a gente chegar num modelo efetivo para essa gestão compartilhada. Obrigada. Vou passar aqui, então, a palavra para Ingrid, que tem três perguntas. Ela vai ter que aqui... O Eduardo. Não, tudo certo. Primeira, Daniela. Sobre a pergunta se eu cheguei a olhar a ocupação por temporada como Airbnb, não cheguei. Ótima sugestão, muito obrigada. Quando eu estava fazendo pesquisa de campo, o que eu registrei, eu passei em todas as ruas do Jardim América a pé, e aí eu fui olhando lote a lote, o que estava abandonado, o que estava construindo. Tinha muita coisa com faixa de vende-se, ou tinha coisa de recentemente vendido, estacionamento, mas eu não cheguei a olhar na internet. Então, eu não sei, por exemplo, o que estava sendo alugado ou vendido online, e eu não sei também o que estava por Airbnb. E eu acredito que assim, a questão do Airbnb deve estar criando um grande problema para eles, essa coisa de entra e sai de pessoas, e também, inclusive, vai contra o senso de exclusividade do bairro, né? Que muita gente tenta manter. Mas, e assim, acaba com a possibilidade de você ter uma moradia fixa. Então, eu acho muito interessante tudo que está acontecendo aí das fake HIS, também olhar para esse uso de Airbnb em outros tipos de habitação. Sobre o comentário do Renato, realmente... Eu fiquei surpresa com essa relação entre o Morumbi e Paraisópolis, da diferença de 9 graus, porque o Vilaça fala no texto dele, ele compara os jardins com a Zona Leste. Então, você pensa, assim, são regiões que estão na mesma altitude, mas está tão longe, mas é uma coisa de poucos quilômetros, já muda completamente o clima, já muda completamente toda a sua maneira de viver. Aí você comentou que no Morumbi a densidade habitacional são 25 habitantes por hectare. Então, no Jardim América são 8. Então, se chegassem 25, estava ótimo. E, realmente, com essa mudança de tombamento, permitir condomínio horizontal iria acabar com a permeabilidade, porque a gente sabe que ia virar tudo estacionamento subterrâneo, sem contar que o bairro ia se tornar ainda mais fechado do que ele já é hoje, do que ele já tem sido. E sobre as questões da Maria Laura? Da Maria Laura, eu acho um pouco problemático que os contratos da companhia City, que são muito restritivos, eles tinham cláusula até para... eu não lembro se é a Sara Feldman ou a Silvia Wolff que fala isso. A Silvia, que eles tinham regras até para conexão de campainha. Então, assim, um contrato restritivo nesse nível continua sendo sustentado pela legislação urbana de São Paulo por mais de 100 anos. E eu estava pensando aqui também essa questão do adensamento.
eu acho que verticalizar o jardim seria uma perda enorme e que o adensamento não poderia de forma nenhuma interferir no tombamento ambiental e no tombamento urbano que a gente tem. Então, até, por exemplo, a gente tem edificações do Barry Parker que não tem nenhum tipo de proteção, poderiam ser colocadas abaixo, e que seria interessante, às vezes, também a gente pensar para essa morfologia urbana, para além do traçado viário. O exercício de adensamento que eu fiz foi, acho que, talvez conservador, que eu pensei em não ultrapassar 1/3 do lote, e não ultrapassar 10 metros de gabarito. Então, eu tentei manter isso o mais próximo possível. Porque o que eu acho interessante do projeto do Howard é o lado social e comunitário dos bairros de jardim. Que o que me fez interessar estudar isso é a diferença de ver ser apresentado um modelo de um tipo de habitação para uma classe operária, trabalhadora, e que foi, em São Paulo, não foi usado para isso nunca. Então, eu acho que talvez tentar recuperar um pouco disso do lado social, por isso eu estava tentando dividir em HS ou HMP para fazer uma simulação. E não ficar pensando só em traçado de via, esse tipo de coisa. Acho que é isso. Deixa eu só comentar uma coisa. Quando eu estive na Cidade do México, eu visitei uma amiga que morava ali em Coyoacán, que é o bairro onde fica a casa da Frida Kahlo, que é um bairro muito preservado em termos ambiental e com padrão também de médio alto padrão, né? Lógico, com outras características. Mas achei interessante, o marido dela é arquiteto, ela é arquiteta também, da Universidade Autônoma do México, e ele estava fazendo um projeto para a prefeitura e ele me mostrou o que eles estavam fazendo. Na verdade, sem descaracterizar o bairro, eles estavam propondo uma espécie de adensamento das casas a partir da possibilidade das famílias subdividirem suas casas, pensarem em entradas independentes e, em vez de uma família por casa, ter mais famílias por casas. Então, era uma legislação que eles estavam redesenhando isso. E a própria casa dele já tinha sido feito isso, quer dizer, no fundo, era uma tentativa de adensamento e de sobrevivência mesmo das famílias, porque pagar imposto é muito caro, quer dizer, você tem uma série de outras questões. Achei bem interessante o projeto. Precisaria, talvez, olhar como que isso se desdobrou. Posso perguntar, ele faleceu, mas eu posso perguntar para a Alice Zicardi, inclusive. Tá bom? Vou passar para o Guilherme, os comentários finais. Bom, depois de tudo que a gente ouviu aqui, deu para ver como São Paulo tem aquela questão da diferenciação espacial bem intrincada, né? Tem gente que consegue morar em 8 por hectare, enquanto você pega Paraisópolis, você falou 1.000? Quase 1.000 por hectare. E aí, obviamente, 9 graus a mais, porque não tem como. A questão da farmácia, você tinha dito uma coisa que eu pensei em Guarulhos, né? A Dani está aqui também. A gente é da Secretaria de Habitação. A Secretaria de Meio Ambiente, ela obriga na legislação a cada 6 vagas uma árvore no estacionamento. Dá uma ajudada. Eu acharia que você tinha que ser 3, mas de 6 já dá uma ajudada boa. Não fica aquela... Você sente o bafo subindo do asfalto. E aí, quanto aos comentários, a questão da pressão por ocupação em área verde, enquanto a gente não resolver essa questão de produzir a habitação para essas camadas de mais baixa renda, eu acho que isso vai continuar acontecendo, como historicamente acontece, né?
Bom, acho que é isso, né? Vou encerrar 15 minutos antes da gente começar a próxima sessão. Né? Temos a segunda sessão temática na sequência. E queria agradecer aqui a presença de todos e uma salva de palmas aqui para os nossos apresentadores. Pessoal, boa tarde. Aqueles que não fizeram credenciamento e vão precisar do certificado, por favor, passa ali na mesinha com o Guilherme, tá? Para ele poder fazer a leitura aí do seu QR Code que você fez na inscrição. Caso você não tenha